Maurício Andrade acabava de beijar sua nova namorada quando viu algo que fez seu sangue gelar. Sua ex-esposa, que ele havia abandonado 2 anos antes, estava saindo de um prédio comercial na Barra da Tijuca. Mas ela não estava sozinha. No colo, carregava uma criança. E ao seu lado caminhava Leonardo Bastos, um dos bilionários mais poderosos do Brasil. Me conta de onde está nos vendo essa história. Porque o que você vai ouvir agora vai mudar completamente sua visão sobre abandono, vingança e justiça. A Mercedes preta de Maurício estava parada no trânsito da Avenida das Américas quando tudo aconteceu. Ele havia acabado de deixar sua namorada no trabalho, uma jovem ambiciosa que conhecera em uma festa empresarial 6 meses antes. "Te vejo no jantar, querida", ele havia dito, dando-lhe um beijo rápido antes dela descer do carro. Maurício esperou que ela passasse pela porta giratória do imponente prédio de vidro onde funcionava a agência de publicidade. Foi exatamente nesse momento que sua vida virou de cabeça para baixo. Da mesma porta por onde sua namorada havia entrado, uma figura emergiu que fez seu coração parar de bater por alguns segundos. Era Lorena. Sua ex-esposa caminhava com uma elegância que ele não se lembrava de ter visto antes. Vestia um tailleur de corte impecável que falava de sucesso e poder. Mas o que realmente roubou o ar de seus pulmões foi o que ela carregava no colo. Uma criança, um menino de cachinhos castanhos que observava o mundo com olhos grandes e curiosos. "Não pode ser", Maurício murmurou para si mesmo, suas mãos agarrando o volante com força. Ao lado de Lorena, caminhava um homem alto de presença marcante, que segurava sua mão com intimidade protetora. Maurício reconheceu imediatamente aquele rosto que aparecia constantemente nas páginas de economia dos jornais. Leonardo Bastos, o bilionário do ramo de importações cuja fortuna fazia os próprios milhões de Maurício parecerem trocados. O trânsito avançou, mas Maurício pisou no freio de forma tão brusca que o carro atrás dele buzinou em protesto. Ele não ouviu. Seus olhos estavam cravados na cena à sua frente. Lorena conversava animadamente com Leonardo, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. O menino no colo dela apontava para algo na rua. E ela ria, beijando o topo da cabeça da criança com um carinho que Maurício nunca havia visto antes. Para ela, ele era invisível, apenas mais um carro no trânsito intenso da Barra da Tijuca. Para ele, naquele momento, ela era a personificação de seu maior erro. Um fantasma do passado que se erguia para cobrar uma dívida que ele nem sabia que tinha. Se você está achando essa história intensa, me conta nos comentários. Você já passou por uma situação onde reencontrou alguém do passado de forma totalmente inesperada? A pergunta que o atingiu foi como um soco no estômago. O que foi que eu fiz? O menino que Lorena carregava teria exatamente a idade certa, 2 anos. Maurício sentiu o sangue gelar em suas veias. As mãos tremeram ligeiramente no volante. A mulher que ele havia descartado como bagagem, a mulher que ele imaginava vivendo uma vida anônima e esquecida em algum canto de Niterói, estava ali, radiante, poderosa, ao lado de um dos homens mais influentes do Brasil, e segurando aquela criança que só podia ser uma coisa, seu filho. Leonardo abriu a porta de uma BMW blindada para Lorena. Ela entrou com o menino e antes que a porta se fechasse, Maurício pôde ver o homem se inclinando para dar um beijo carinhoso na testa da criança. Um gesto paternal, natural, como se aquele menino fosse... "Não", Maurício sussurrou, sentindo um vazio crescer em seu peito. "Isso não pode estar acontecendo." A BMW de Leonardo se afastou no trânsito, levando consigo a visão que havia destruído toda a certeza que Maurício tinha sobre suas escolhas de vida. Por 2 anos, ele havia vivido convencido de que havia feito a coisa certa. Havia se livrado de complicações desnecessárias para construir uma vida mais simples e próspera. Sua nova namorada era jovem, ambiciosa, sem bagagem do passado. Mas agora, observando os últimos vestígios da BMW desaparecendo na distância, uma realidade cruel começava a se formar em sua mente. Enquanto ele havia pensado que estava se livrando de problemas, Lorena havia encontrado não apenas um novo amor,
mas havia encontrado um homem que estava disposto a dar ao filho dele o que ele havia se recusado a oferecer. Um pai. Maurício pegou o celular com mãos trêmulas e digitou o nome de Lorena no Google. O que apareceu na tela fez seu mundo desabar completamente. A primeira notícia dizia: Leonardo Bastos anuncia noivado com empresária Lorena Siqueira, dona da maior empresa de consultoria internacional do Rio de Janeiro. A data da notícia era de 3 dias atrás. Me conta nos comentários, você acha que Maurício merece uma segunda chance ou Lorena fez certo em refazer sua vida? No próximo capítulo, você vai descobrir exatamente o que aconteceu naquela tarde terrível há 2 anos, quando Maurício tomou a decisão que mudaria para sempre o destino de 3 vidas. Não perca, porque os detalhes dessa separação são ainda mais chocantes do que você imagina. 2 anos antes, Lorena havia acabado de voltar do médico com uma notícia que mudaria tudo. Dentro de sua bolsa, guardava cuidadosamente um pequeno envelope branco. Dentro dele, a primeira imagem de seu bebê. Ela mal podia esperar para dividir aquela alegria com Maurício, mas o que aconteceu naquela tarde em sua cobertura na Barra da Tijuca foi tão cruel que ainda hoje é difícil de acreditar. O sol da tarde banhava a cobertura na Barra da Tijuca quando Lorena chegou em casa. O mar azul se estendia até o horizonte através das janelas de vidro do piso ao teto, criando uma paisagem de perfeita tranquilidade que contrastava brutalmente com a tempestade que estava prestes a explodir. Maurício estava de pé, junto à adega de vinhos caros, examinando uma garrafa como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ele vestia um terno italiano impecável e seus cabelos estavam perfeitamente arrumados. Um homem que cuidava meticulosamente de sua imagem. Lorena o observou por um momento, o coração batendo uma mistura de nervosismo e expectativa. Suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar a bolsa onde guardava a ecografia. Maurício, ela chamou suavemente. Preciso falar com você. Ele nem se virou. Continuou examinando o rótulo da garrafa com a concentração de um especialista. Agora não, Lorena. Estou ocupado. Ele respondeu sem olhar para ela. Preciso escolher um vinho para o jantar de hoje à noite. É importante, ela insistiu, dando um passo em direção a ele. Maurício suspirou com irritação, como se ela fosse uma interrupção indesejada em seu dia perfeito. Pode esperar? Tenho uma reunião em 1 hora e ainda preciso me preparar. Lorena sentiu o primeiro aperto no peito. Há semanas ela vinha percebendo essa distância crescente entre eles. As respostas curtas, os olhares evasivos, a forma como ele sempre parecia ter algo mais importante para fazer. Mas hoje era diferente. Hoje ela tinha uma notícia que mudaria tudo. Eu estou grávida, ela disse, as palavras saindo mais altas do que pretendia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maurício parou completamente, a garrafa de vinho suspensa no ar. Por um momento, Lorena pensou ter visto um lampejo de algo em seus olhos. Surpresa? Medo? Mas quando ele finalmente se virou para encará-la, seu rosto era uma máscara de gelo. Repete o que você disse, ele pediu, sua voz perigosamente baixa. Estou grávida, Maurício. Nós vamos ter um bebê, Lorena repetiu, tentando sorrir. Sua mão se moveu instintivamente para a bolsa. Trouxe a primeira ecografia. Você quer ver? Pause um momento e me conta. Como você acha que um marido deveria reagir a essa notícia? Porque a reação do Maurício vai chocar você. Maurício colocou a garrafa de vinho de volta na adega com um movimento tão controlado que foi quase violento. Caminhou até o bar e se serviu de uma dose generosa de uísque antes de falar. Isso não faz parte dos meus planos agora, ele disse, virando a bebida de uma vez. Lorena sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. Dos nossos planos, você quer dizer? Ela corrigiu, a voz falhando ligeiramente. Maurício soltou uma risada seca e amarga. Não, Lorena, dos meus planos, porque somos um casal e casais se separam. As palavras atingiram Lorena como balas. Ela se segurou no encosto do sofá de linho branco, sentindo as pernas fraquejarem. O que você está dizendo? Maurício se serviu de outra dose
e a encarou com uma frieza que ela nunca havia visto antes. Estou dizendo que nosso casamento acaba aqui, hoje, agora. Maurício, você está brincando, Lorena sussurrou, ainda tentando processar o que estava ouvindo. Nós estamos casados há 5 anos. Eu acabei de te contar que vamos ter um filho. E eu acabei de te contar que conheci outra pessoa. Ele retrucou, sem qualquer emoção na voz. O mundo de Lorena parou de girar. As peças começaram a se encaixar com uma clareza dolorosa. As viagens de negócios cada vez mais frequentes, os telefonemas sussurrados, a distância que havia se tornado um abismo intransponível. Há quanto tempo? Ela perguntou, sua voz quase inaudível. 6 meses. Ele respondeu com a naturalidade de quem fala sobre o tempo. Lorena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. 6 meses. Enquanto ela planejava o futuro deles, sonhava com uma família, ele estava construindo uma vida nova com outra pessoa. Quem é ela? Isso não importa. O que importa é que ela é jovem, ambiciosa, não tem bagagem. A palavra bagagem atingiu Lorena como um punhal. Seu filho, o fruto do amor que ela acreditava existir, reduzido a um fardo indesejado. Deixa eu te explicar como vai ser, Maurício continuou, como se estivesse negociando um contrato comercial. Eu não sou um monstro. Vou cuidar de você financeiramente. Fique com o apartamento de Ipanema. Vou te dar uma pensão gorda. Você não vai precisar se preocupar com dinheiro. Lorena o encarou, tentando encontrar algum vestígio do homem com quem havia se casado. E nosso filho? Crie essa criança longe de mim. Diga que o pai morreu. Invente uma história qualquer. Não há espaço para uma criança na vida que eu quero construir agora. Naquele momento, algo dentro de Lorena se partiu para sempre. Mas, ao mesmo tempo, uma força que ela não sabia que possuía começou a emergir das profundezas de sua alma. Ela se endireitou, o queixo erguido, e seus olhos, agora livres de lágrimas, o encararam com uma intensidade que o fez recuar um passo. Eu não quero seu dinheiro, Maurício. Não quero seu apartamento nem sua pensão comprada com culpa. Ela pegou sua bolsa, onde a primeira ecografia de seu bebê repousava como um tesouro. Eu não quero absolutamente nada que venha de você. Maurício soltou uma risada desdenhosa. Você vai se arrepender disso. Criar um filho sozinha não é brincadeira, Lorena. Você não tem ideia do que está falando. Lorena caminhou em direção à porta, cada passo uma afirmação de sua dignidade. Você não está apenas terminando um casamento, Maurício. Você está abandonando seu filho. E eu prometo a você, um dia você vai se arrepender disso com cada fibra do seu ser. Boa sorte com sua nova vida, ele respondeu, já se servindo de mais uísque. Lorena não gastou mais uma palavra. Deu-lhe as costas e caminhou para a porta. Ao cruzar aquela soleira, ela não deixava para trás apenas um marido, mas uma vida inteira de ilusões. Ela não olhou para trás nem uma única vez. O que Maurício não sabia naquele momento era que Lorena havia gravado toda a conversa no celular. Cada palavra cruel, cada promessa quebrada, cada momento de frieza estava registrado. E 2 anos depois, essa gravação se tornaria a chave para a vingança mais doce que ela poderia imaginar. No próximo capítulo, você vai descobrir como uma mulher grávida e abandonada conseguiu não apenas sobreviver, mas construir um império do zero. A transformação de Lorena vai te surpreender completamente. Após ser abandonada grávida pelo marido milionário, Lorena tinha 2 escolhas: aceitar a pensão e viver na sombra da humilhação ou construir uma vida própria do zero. A decisão que ela tomou foi tão corajosa quanto arriscada. E o primeiro emprego que conseguiu vai chocar você. Me conta de onde está nos assistindo e se você já teve que recomeçar a vida do zero. A fuga de Lorena foi rápida e metódica. Na mesma noite em que Maurício a abandonou, ela vendeu todas as joias que ele havia lhe dado ao longo dos 5 anos de casamento. Anéis, colares, brincos caros, tudo foi transformado em dinheiro vivo. Não era apenas uma questão financeira, era simbólica. Cada joia vendida era um pedaço daquele passado falso sendo deixado para trás. Com o dinheiro em mãos,
Lorena alugou um apartamento simples em Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara. Um lugar onde o sobrenome Andrade não abria portas. Um lugar onde ela poderia ser apenas Lorena. O apartamento tinha 2 quartos pequenos, uma sala modesta e uma vista parcial da ponte Rio-Niterói. Nada comparado à cobertura luxuosa que havia deixado para trás, mas era seu. Completamente seu. Enquanto desempacotava as poucas caixas com seus pertences pessoais, o peso da realidade a atingiu como uma tonelada de tijolos. Sozinha, grávida, recomeçando do 0 aos 32 anos. Por um momento, o pânico ameaçou sufocá-la, mas sua mão pousou instintivamente sobre o ventre ainda liso, e uma certeza absoluta a acalmou. Somos só nós 2 agora, meu amor. Ela sussurrou para o silêncio do quarto. E eu juro por tudo que é mais sagrado que você terá uma vida cheia de dignidade, e uma mãe que nunca, jamais vai te abandonar. Os primeiros meses foram um teste brutal à resistência de Lorena. A gravidez, que deveria ser um período de alegria e expectativa, foi marcada pela solidão e incerteza financeira. O dinheiro das joias estava diminuindo rapidamente e ela precisava encontrar trabalho. Mas havia um problema. Como explicar o hiato em seu currículo? Como justificar que uma mulher com diplomas internacionais, fluente em 4 idiomas, estava procurando emprego como se fosse recém-formada? Lorena tomou uma decisão dolorosa, mas necessária. Guardou todos os seus diplomas e certificados no fundo de uma gaveta. Aqueles papéis representavam um passado que, no momento, era um luxo que ela não podia se permitir. No mercado de trabalho, o nome Lorena Siqueira, com seu currículo impecável, levantaria perguntas. Perguntas sobre seu último emprego, sobre suas conexões, sobre seu casamento com Maurício Andrade. Ela precisava ser invisível. Com a barriga começando a aparecer discretamente sob roupas largas, Lorena começou sua busca por trabalho. Entregou currículos para vagas de recepcionista, vendedora, assistente administrativa. Mas a falta de experiência recente era uma barreira constante. A cada não que recebia, o desespero batia à porta com mais força. Foi então que, passando em frente a um grande edifício de vidro espelhado no centro de Niterói, ela viu uma placa que mudaria sua vida. Contrata-se para a equipe de serviços gerais. O nome na fachada fez seu coração gelar. Bastos Importações e Logística. Leonardo Bastos. O nome era conhecido no meio empresarial como um dos principais concorrentes de Maurício, embora em uma escala muito maior. A ironia era cruel, mas a necessidade era mais forte. Ali ninguém a conheceria. Para a equipe de limpeza, um diploma de Harvard não valia mais do que um par de mãos dispostas a trabalhar. A entrevista foi conduzida por Dona Elvira, uma mulher de olhar cansado, mas justo, que supervisionava a equipe de serviços gerais. Preciso de alguém para o turno da noite, ela explicou sem rodeios. O trabalho é pesado, o salário é o mínimo, mas é honesto. Você topa? Lorena não hesitou nem por um segundo. Eu topo. E assim a mulher que um dia frequentou os melhores restaurantes do Rio de Janeiro começou a trabalhar limpando os escritórios de uma das maiores empresas de importação do país. Das 20h às 6 da manhã, Lorena aspirava carpetes, limpava banheiros, organizava salas de reunião e esvaziava lixeiras. Suas mãos, que antes só conheciam cremes caros, agora estavam sempre ásperas dos produtos de limpeza. Mas havia uma dignidade naquele trabalho que o dinheiro de Maurício nunca poderia comprar. Cada real em seu salário era fruto de seu próprio esforço. A gravidez avançava e Dona Elvira, que havia desenvolvido um carinho especial por aquela funcionária dedicada e educada, a transferiu para funções mais leves, conforme sua barriga crescia. Você não é como as outras meninas, ela disse um dia. Tem algo diferente em você. Educação, classe. De onde você veio mesmo? Lorena sorriu tristemente. De muito longe, Dona Elvira. De muito longe. Gabriel nasceu em uma madrugada chuvosa de janeiro, no Hospital Municipal de Niterói. Lorena estava sozinha na sala de parto, mas quando segurou seu filho nos braços pela primeira vez, sentiu-se completa de uma forma que nunca havia experimentado.
O menino era perfeito, olhos grandes e curiosos, cabelinhos castanhos como os dela, e um sorriso que iluminava o mundo. "Olá, meu amor", ela sussurrou, lágrimas de alegria descendo por seu rosto. "Eu sou sua mãe e você é minha vida inteira." Naquele momento, Lorena entendeu que havia feito a escolha certa. Nem todo o dinheiro de Maurício valeria aquele instante de puro amor. Após 3 meses de licença maternidade, Lorena voltou ao trabalho na Bastos Importações. Dona Elvira havia conseguido uma vaga em uma creche para Gabriel, e as duas mulheres desenvolveram uma parceria que ia além do profissional. Foi durante uma dessas noites de trabalho que algo extraordinário aconteceu. Lorena estava limpando o escritório no último andar quando encontrou alguns documentos em inglês esquecidos sobre uma mesa. Eram contratos complexos de importação, cheios de termos técnicos e cláusulas jurídicas complicadas. Por curiosidade, ela começou a ler. E foi quando percebeu algo que fez seu sangue gelar. Havia erros graves naqueles contratos, erros que poderiam custar milhões à empresa. Lorena ficou parada no meio daquele escritório luxuoso, segurando os documentos que poderiam ser a chave para sua salvação ou sua perdição. Ela podia simplesmente fingir que não havia visto nada e continuar sua vida anônima. Ou podia arriscar tudo para salvar a empresa do homem que, sem saber, havia se tornado seu empregador. A decisão que ela tomou naquela noite mudaria não apenas sua vida, mas também o destino de Gabriel. Me conta nos comentários. No lugar da Lorena, você avisaria sobre os erros ou fingiria que não viu nada? No próximo capítulo, você vai descobrir como essa decisão corajosa colocou Lorena cara a cara com Leonardo Bastos pela primeira vez. E o que aconteceu nesse encontro foi o início de uma história de amor que ninguém esperava. Lorena estava limpando o escritório do CEO às 2 da madrugada, quando encontrou documentos que poderiam levar a empresa à falência. Ela tinha 2 opções: fingir que não viu nada ou arriscar seu emprego para salvar a empresa. A decisão que ela tomou colocou-a cara a cara com Leonardo Bastos, e o que aconteceu nesse encontro mudou tudo. Lorena ficou parada no meio do escritório luxuoso, no último andar da Bastos Importações, os documentos tremendo em suas mãos. Eram 2h30 da madrugada, e o prédio estava completamente silencioso. Os contratos que ela encontrara sobre a mesa eram de uma importação gigantesca da China. Milhões de dólares em equipamentos eletrônicos. Mas havia cláusulas em inglês que estavam claramente incorretas. Erros que permitiriam aos fornecedores chineses cancelar o acordo e ficar com o dinheiro já pago. Se aqueles contratos fossem assinados daquela forma, a empresa perderia 50 milhões de dólares. Lorena olhou ao redor. Podia simplesmente deixar os papéis onde estavam e continuar limpando. Afinal, ela era apenas uma faxineira. Não era sua responsabilidade verificar contratos. Mas enquanto olhava pela janela para a vista noturna de Niterói, pensou em Gabriel dormindo na creche. Pensou na bondade de Dona Elvira. Pensou em todas as pessoas que trabalhavam naquela empresa e que perderiam seus empregos se ela perdesse tanto dinheiro. A decisão foi tomada antes mesmo que ela percebesse. Lorena pegou uma folha de papel da mesa e começou a escrever uma carta. Senhor Leonardo Bastos, meu nome é Lorena, trabalho na equipe de limpeza noturna de sua empresa. Durante meu trabalho hoje, encontrei os contratos da importação China Tech Solutions sobre sua mesa. Peço desculpas pela intromissão, mas percebi alguns erros graves nas cláusulas em inglês que podem resultar em perdas significativas para a empresa. As cláusulas 7.3 e 12.1 estão redigidas de forma a favorecer exclusivamente o fornecedor em caso de disputas. Anexo sugestões de correção. Novamente peço desculpas por me intrometer em assuntos que não são de minha competência. Respeitosamente, Lorena Siqueira, equipe de serviços gerais, turno noturno. Ela deixou a carta junto com os contratos corrigidos sobre a mesa e continuou seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Pause um momento e me conta, você acha que Leonardo vai dar atenção para uma carta de uma funcionária da limpeza? A resposta vai surpreender você. Leonardo Bastos
chegou ao escritório às 7h da manhã seguinte, como era seu costume. Aos 38 anos, ele havia construído um império de importações trabalhando 16 horas por dia desde os 20 anos. Quando viu a carta sobre sua mesa, sua primeira reação foi de irritação. Como uma funcionária da limpeza ousava mexer em seus documentos. Mas algo no tom respeitoso da carta chamou sua atenção. Ele leu as correções sugeridas e seu sangue gelou. A mulher estava certa, completamente certa. Se ele assinasse aqueles contratos sem as correções, perderia 50 milhões de dólares. Dinheiro que representava o salário de centenas de funcionários por ano. Leonardo ligou imediatamente para seu advogado. Roberto, preciso que você revise esses contratos da Chinatec urgentemente. E quero que me diga uma coisa. Quem diabos é Lorena Siqueira da equipe de limpeza? A resposta veio 2 horas depois. Leonardo, essa mulher salvou sua empresa. Os contratos estavam realmente armadilhados. Quanto a Lorena Siqueira, é estranho. Ela está registrada como funcionária há 8 meses, mas não encontrei nenhum histórico anterior. É como se ela tivesse aparecido do nada. Leonardo decidiu que precisava conhecer pessoalmente a mulher que havia salvado sua empresa. Pediu a dona Elvira para chamar Lorena em seu escritório no final do turno. Quando Lorena recebeu o recado, seu coração disparou. Ela havia sido descoberta. Provavelmente seria demitida por se intrometer onde não devia. Às 6 da manhã, ainda vestindo o uniforme de limpeza, Lorena bateu na porta do escritório de Leonardo com mãos trêmulas. "Entre", disse uma voz grave do outro lado. Lorena abriu a porta e se deparou com um homem alto, de ombros largos, cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas e olhos que pareciam ver através das pessoas. Ele estava de pé atrás de uma mesa imponente, mas sua expressão não era de raiva. Era de curiosidade intensa. "Lorena Siqueira", ele disse, não como uma pergunta, mas como uma confirmação. "Sim, senhor, eu posso explicar sobre os documentos." Leonardo levantou a mão, interrompendo-a. "Você salvou minha empresa, Lorena. 50 milhões de dólares. Quer me explicar como uma funcionária da limpeza tem conhecimento para detectar armadilhas em contratos internacionais complexos?" Lorena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela havia sido descoberta. Agora teria que mentir ou revelar toda a verdade sobre seu passado. "Eu estudei línguas na universidade", ela respondeu, tentando manter a voz firme. Leonardo caminhou ao redor da mesa e se aproximou dela. Seus olhos estudavam cada detalhe de seu rosto. "Que universidade?" "Harvard", ela respondeu antes de conseguir se conter. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Harvard", Leonardo repetiu lentamente. "E uma graduada em Harvard está trabalhando na limpeza da minha empresa por quê?" Lorena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Toda a dor, toda a humilhação dos últimos meses veio à tona de uma vez. "Porque, às vezes, a vida nos força a recomeçar do zero", ela sussurrou. Leonardo estudou o rosto dela por um longo momento. Havia algo naquela mulher que o intrigava profundamente. A forma como ela falava, se comportava, a dignidade mesmo em meio à vulnerabilidade. "Você tem filho", ele disse, observando a foto pequena de Gabriel que ela carregava no crachá. "Tenho. Gabriel. Ele tem 8 meses. E o pai?" A pergunta atingiu Lorena como um tapa. Ela ergueu o queixo e o encarou diretamente. "O pai não existe para nós." Algo na forma como ela disse isso, com uma mistura de dor e força, tocou uma parte de Leonardo que ele havia mantido trancada por anos. "Lorena, eu tenho uma proposta para você", ele disse, voltando para trás de sua mesa. "Preciso de alguém para revisar todos os meus contratos internacionais. Alguém que entenda as nuances dos idiomas, que consiga identificar armadilhas como você fez." Lorena o encarou, sem acreditar no que estava ouvindo. "Senhor, o salário é de 15 mil reais por mês para começar. Horário comercial para que você possa ficar com seu filho à noite. Tem interesse?" Lorena ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Aquela oferta representava não apenas um emprego, mas uma chance de reconstruir sua vida completamente.
Mas havia algo nos olhos de Leonardo, uma intensidade que ia além do profissional, que a fez perceber que aceitar aquela proposta mudaria muito mais do que apenas sua situação financeira. O que ela não sabia era que Leonardo havia passado a noite inteira pesquisando sobre ela. E o que ele descobriu sobre o passado de Lorena fez com que sua admiração por ela se transformasse em algo muito mais profundo. Me conta nos comentários. Você acha que Lorena deve aceitar a proposta? E o que você acha que Leonardo descobriu sobre o passado dela? Lorena aceitou a proposta de Leonardo e em apenas 1 ano se tornou a consultora internacional mais respeitada do Rio de Janeiro. Mas o que ninguém sabia era que Leonardo havia descoberto toda a verdade sobre seu passado. E quando ele decidiu confrontar Maurício Andrade, a vingança que planejou foi mais doce do que qualquer um poderia imaginar. 6 meses haviam se passado desde que Lorena aceitara a proposta de Leonardo. O que começou como um emprego de revisão de contratos rapidamente se transformou em muito mais. Leonardo descobriu que Lorena não apenas dominava idiomas, mas tinha uma visão estratégica impressionante para negócios internacionais. Em pouco tempo, ela estava conduzindo negociações diretamente com fornecedores na China, Estados Unidos e Europa. O escritório que Leonardo havia dado a ela ficava no mesmo andar que o dele. Através das janelas de vidro, eles podiam se ver trabalhando, e aos poucos, Leonardo começou a perceber que seus olhos se desviavam constantemente na direção dela. Havia algo hipnotizante na forma como Lorena trabalhava. A concentração total, a elegância natural mesmo em meio à pressão das negociações, a forma carinhosa como falava de Gabriel sempre que alguém perguntava sobre ele. E Gabriel. Leonardo havia conhecido o menino quando Lorena precisou trazê-lo ao escritório em um dia em que a creche estava fechada. Um garotinho de olhos grandes e sorriso iluminado que correu até ele sem qualquer timidez. "Tio Léo!" Gabriel havia gritado, como se eles fossem velhos amigos. Naquele momento, algo dentro do peito de Leonardo se partiu e se recompôs ao mesmo tempo. Mas Leonardo era um homem de negócios experiente. Havia algo no passado de Lorena que não se encaixava. Uma mulher com aquele nível de educação e sofisticação não aparecia do nada trabalhando como faxineira. Discretamente, ele contratou um investigador particular. O relatório que recebeu 3 semanas depois fez seu sangue ferver. Lorena Siqueira havia sido casada com Maurício Andrade por 5 anos. Maurício havia a abandonado quando ela estava grávida, oferecendo dinheiro em troca de que ela sumisse de sua vida com a criança. Mas a parte que mais enfureceu Leonardo foi descobrir que Maurício havia dito a todos que Lorena era interesseira e que havia tentado chantagear ele com uma gravidez falsa para conseguir dinheiro. Leonardo conhecia Maurício Andrade de vista. Eles se encontravam ocasionalmente em eventos empresariais. Um homem arrogante, que adorava ostentar sua riqueza e contar vantagens sobre suas conquistas. A ideia de que aquele homem havia destruído a vida de Lorena e espalhado mentiras sobre ela fez Leonardo tomar uma decisão. Era hora de Maurício Andrade conhecer as consequências de suas ações. Leonardo decidiu que era hora de confrontar Maurício, mas não de forma direta. Ele tinha um plano muito mais elegante e devastador. Primeiro, ele ofereceu a Lorena a oportunidade de abrir sua própria empresa de consultoria internacional, com ele como investidor principal. Em apenas 6 meses, Siqueira International Consulting se tornou a maior empresa de consultoria do Rio de Janeiro. Lorena não sabia, mas Leonardo estava direcionando todos os seus contatos empresariais para ela. Em pouco tempo, ela estava gerenciando contratos de $200 milhões. A imprensa econômica começou a noticiar a empresária revelação, que havia surgido do nada. Revistas estampavam Lorena em suas capas, chamando-a de a mulher que revolucionou a consultoria internacional no Brasil. E Leonardo se certificou de que todas essas matérias chegassem até Maurício Andrade. Enquanto isso, algo muito mais profundo estava acontecendo entre Leonardo e Lorena. Não era apenas admiração profissional,
Era um amor genuíno que crescia a cada dia. Leonardo se apaixonara não apenas por Lorena, mas por Gabriel. O menino o chamava de tio Léo e corria para seus braços sempre que o via. Nos finais de semana, Leonardo os levava para passear e, pela primeira vez em sua vida, sentia-se parte de uma família real. Lorena, ele disse uma noite, depois de colocar Gabriel para dormir no apartamento dela em Niterói. Preciso te contar uma coisa. Eles estavam sentados na varanda, observando as luzes da ponte Rio-Niterói. Eu sei sobre seu passado. Sobre Maurício Andrade. Lorena se enrijeceu, o medo tomando conta de seus olhos. Leonardo, eu posso explicar? Não precisa explicar nada. Ele interrompeu suavemente. O que precisa saber é que eu me apaixonei por você, pela mulher corajosa que você é, pela mãe dedicada, pela profissional brilhante. Lorena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E me apaixonei por Gabriel também. Quero ser o pai que ele merece, se você me deixar. Naquela noite, selaram não apenas um relacionamento, mas uma família. 3 meses depois, Leonardo executou a parte final de seu plano. Ele organizou um jantar de gala para os maiores empresários do Rio de Janeiro. Um evento beneficente onde Lorena seria homenageada como empresária do ano. Leonardo se certificou pessoalmente de que Maurício Andrade recebesse o convite mais elegante possível. Na noite do evento, realizado no Copacabana Palace, Lorena estava deslumbrante em um vestido preto que realçava sua elegância natural. Gabriel, agora com 2 anos, estava em casa com a babá. Quando Maurício chegou ao evento, acompanhado de sua namorada jovem, quase engasgou ao ver o nome da homenageada. Lorena Siqueira, empresária do ano, Siqueira International Consulting. Suas mãos tremeram ao segurar o programa do evento. Quando Lorena subiu ao palco para receber a homenagem, ao lado de Leonardo Bastos, Maurício entendeu que estava presenciando sua própria destruição. Senhoras e senhores, Leonardo disse ao microfone, tenho o prazer de anunciar que Lorena Siqueira não é apenas minha sócia nos negócios, mas também a mulher com quem pretendo me casar. O aplauso foi ensurdecedor. As câmeras clicavam freneticamente e Maurício sentiu seu mundo desabar pela segunda vez. O que Maurício não sabia era que Lorena havia guardado um trunfo para esse momento. A gravação da conversa deles 2 anos antes estava prestes a vir à tona de uma forma que destruiria não apenas a reputação dele, mas toda sua vida empresarial. E desta vez, não haveria dinheiro no mundo que pudesse comprar seu perdão. Maurício Andrade acabara de descobrir que sua ex-esposa, que ele abandonou grávida, estava noiva do bilionário Leonardo Bastos e havia se tornado a empresária mais bem-sucedida do Rio. Mas o que ele não sabia era que Lorena havia guardado uma gravação da conversa em que ele a abandonou. E ela estava prestes a usar essa gravação de uma forma que destruiria tudo o que ele construiu. Após a humilhação pública no Copacabana Palace, Maurício passou 3 dias trancado em sua cobertura, bebendo uísque e tentando processar o que havia acontecido. Lorena não era mais a mulher vulnerável que ele havia descartado. Ela havia se tornado uma potência empresarial. Estava noiva do homem mais rico que ele conhecia. E claramente havia reconstruído sua vida de uma forma que fazia a dele parecer medíocre. Mas o que mais o incomodava era uma pergunta que não saía de sua cabeça. Onde estava o menino? O filho que ela estava esperando quando ele a abandonou. Na manhã de quinta-feira, Maurício tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele dirigiu até a sede da Siqueira International Consulting, determinado a ter uma conversa com Lorena. O prédio era imponente, todo de vidro espelhado, localizado na melhor região comercial da Barra da Tijuca. No lobby, uma placa dourada anunciava Siqueira International Consulting, CEO, Lorena Siqueira. Maurício sentiu um aperto no peito. Aquela mulher havia construído um império, enquanto ele pensava que ela estava mendigando em Niterói. Eu gostaria de falar com Lorena Siqueira, ele disse à recepcionista. O senhor tem agendamento? Sou Maurício Andrade. Diga a ela que é pessoal. 15 minutos depois, ele estava no último andar,
sendo conduzido até um escritório que era maior e mais luxuoso do que o seu próprio. Lorena estava sentada atrás de uma mesa imponente, vestindo um tailleur azul marinho que gritava poder e sucesso. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante e ela usava uma aliança de diamantes que provavelmente custou mais do que o carro de Maurício. Quando ela ergueu os olhos dos documentos que estava revisando, Maurício sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela estava mais bonita do que ele se lembrava. Havia uma confiança em seus olhos que não existia antes. Uma força que o fez se sentir pequeno. Maurício, ela disse, sua voz calma e controlada. Que surpresa inesperada. Lorena, eu preciso falar com você, Maurício disse, tentando recuperar o controle da situação. Você tem 5 minutos, ela respondeu, olhando para o relógio caro em seu pulso. Tenho uma videoconferência com investidores de Hong Kong em breve. A formalidade dela o irritou. Era como se eles fossem estranhos. Eu vi o evento no Copacabana Palace. Você e Leonardo Bastos. E onde está meu filho? A pergunta saiu mais agressiva do que ele pretendia. Lorena levantou uma sobrancelha e sorriu de uma forma que fez o sangue dele gelar. Seu filho, ela repetiu lentamente. Que interessante. Tenho aqui uma gravação de uma conversa nossa de 2 anos atrás, onde você deixa bem claro que não quer ter nenhum filho. Maurício sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você gravou nossa conversa? Gravei cada palavra, Maurício, cada insulto, cada momento de crueldade. Lorena abriu uma gaveta de sua mesa e retirou um pequeno gravador. Quer ouvir? A parte onde você me chama de bagagem é particularmente tocante. Me conta nos comentários, você acha que Lorena deveria mostrar a gravação para Maurício? A reação dele vai surpreender você. Lorena apertou o play e a voz de Maurício de 2 anos atrás ecoou pelo escritório. Crie essa criança longe de mim. Diga que o pai morreu. Invente uma história qualquer. Não há espaço para uma criança na vida que eu quero construir agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maurício estava pálido, as mãos tremendo ligeiramente. Por que você guardou isso? Ele sussurrou. Para me lembrar de nunca mais confiar em homens como você, Lorena respondeu friamente. E para ter certeza de que, se você um dia tentasse causar problemas para mim e para Gabriel, eu teria como me defender. Gabriel. Maurício repetiu o nome. Esse é o nome dele? Gabriel Siqueira. Sim. Ele tem 2 anos, adora livros, fala 3 idiomas e considera Leonardo Bastos seu pai. A última frase foi como uma facada no peito de Maurício. Ele me chama de pai? Ele chama Leonardo de papai. Para Gabriel você não existe. E vai continuar assim. Maurício se levantou da cadeira, a raiva tomando conta dele. Eu tenho direitos. Sou o pai biológico. Lorena também se levantou, e pela primeira vez desde que ele chegara, sua máscara de calma escorregou. Direitos, ela gritou. Você abandonou seu filho antes mesmo dele nascer. Você me ofereceu dinheiro para que eu mentisse para ele sobre quem era o pai. Ela caminhou ao redor da mesa, aproximando-se dele com uma fúria controlada. Gabriel nasceu no Hospital Municipal de Niterói, porque eu não tinha dinheiro para um particular. Ele ficou doente com pneumonia aos 6 meses, e eu passei 3 noites em claro no hospital, sozinha, orando para que ele sobrevivesse. Lorena estava agora a poucos centímetros de Maurício, seus olhos faiscando de raiva. Enquanto isso, você estava jantando em restaurantes caros com sua namoradinha, então não venha me falar de direitos. Maurício ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava quebrada. Eu cometi um erro, Lorena, o maior erro da minha vida. Sim, cometeu. Eu quero conhecer meu filho, quero fazer parte da vida dele. Lorena voltou para trás de sua mesa e se sentou, recuperando sua compostura. Maurício, você teve 2 anos para tomar essa decisão. 2 anos onde poderia ter me procurado, poderia ter perguntado sobre Gabriel. Eu não sabia onde vocês estavam. Você não procurou saber, há uma diferença. Maurício se aproximou da mesa quase implorando. Me dê uma chance, por favor.
Lorena o estudou por um longo momento. Quando falou, sua voz era calma, mas final. Gabriel é feliz, Maurício. Ele tem uma família que o ama. Leonardo o trata como filho verdadeiro. Nós vamos nos casar em 3 meses e Leonardo vai adotar Gabriel oficialmente. Você não pode fazer isso. Posso e vou. E se você tentar nos impedir legalmente, essa gravação vai parar nas mãos de todos os seus clientes, de todos os seus parceiros comerciais. Todo mundo vai saber que tipo de homem você realmente é. A ameaça atingiu Maurício como um raio. Sua reputação empresarial seria destruída. Você se vingou de mim, ele sussurrou. Não, Maurício. Eu apenas construí uma vida melhor sem você. A vingança foi apenas um efeito colateral. Maurício saiu do escritório de Lorena completamente derrotado. No elevador, olhou para seu reflexo no espelho e mal reconheceu o homem que via. 2 semanas depois, ele estava dirigindo pela Barra da Tijuca quando viu algo que o fez parar o carro. Em um parque próximo à praia, Leonardo estava brincando com um menino pequeno de cabelos castanhos. O menino ria enquanto Leonardo o empurrava em um balanço. Mais alto, papai, mais alto! A voz infantil gritava, cheia de alegria. Maurício ficou observando de longe por quase 1 hora. Viu Leonardo e Gabriel comprarem sorvete, brincarem na areia, rirem juntos como pai e filho verdadeiros. Quando Lorena chegou ao parque vestindo um vestido simples e bonito, Gabriel correu até ela gritando, "Mamãe!", e ela o levantou no colo, cobrindo-o de beijos. Os 3 caminharam juntos em direção ao carro, uma família perfeita e feliz. Maurício entendeu naquele momento que havia perdido mais do que uma esposa e um filho. Havia perdido a chance de ser feliz de verdade. 3 meses depois, Leonardo e Lorena se casaram em uma cerimônia íntima na praia da Barra da Tijuca. Gabriel foi o porta-alianças, vestindo um pequeno smoking e sorrindo para todos os convidados. Maurício soube do casamento através dos jornais, que estamparam fotos do casamento do ano entre o bilionário Leonardo Bastos e a empresária Lorena Siqueira. Ele guardou o jornal em uma gaveta, junto com a foto que havia tirado secretamente de Gabriel no parque. Era tudo o que lhe restava do filho, que ele mesmo havia escolhido abandonar. Me conta nos comentários. Você acha que Maurício mereceu esse final? E o que você aprendeu com essa história sobre segundas chances e consequências? Essa foi a história de como o orgulho e a ganância de um homem destruíram sua própria vida, enquanto a coragem e dignidade de uma mulher construíram um futuro brilhante. Às vezes, a vida realmente nos dá exatamente o que merecemos. Se você chegou até aqui, me conta de onde está nos assistindo e qual foi a parte que mais te marcou nessa história. E lembra, nunca subestime a força de uma mulher determinada a proteger seu filho.